todos voltar assim e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. É com muita alegria que hoje nós queremos continuar a nossa reflexão sobre a legenda dos três companheiros, nos ocupando hoje do capítulo número 8 da legenda. O oitavo capítulo, onde nós vamos ter dois elementos muito marcantes e significativos para a vida franciscana. O primeiro deles é que Francisco, ao ir à igreja, ao ouvir o evangelho do mandato de Jesus enviando seus discípulos e dando-lhes algumas recomendações, ele então adota para si, ele assume para si essa missão, esse mandato de Jesus e vai tecer, vai costurar para si um hábito próprio. Ele vai abandonar aquele hábito que eu disse no vídeo passado dessa série, Vamos Voltar a Assis, em que São Francisco adotou para si o hábito de eremita. Ele agora vai costurar para si o protótipo deste hábito, do hábito franciscano, que em sua um grande sinal de diferenciação é que o hábito eremita ele trazia uma cinta, um cinto na cintura. O hábito que São Francisco adota agora, pela necessidade que Francisco vê da sua pobreza e da sua simplicidade, vai trazer a corda. Então, uma grande marca do franciscanismo, o hábito com a corda na cintura, que São Francisco agora, nesse momento, já monta, costura, ele próprio costura o seu protótipo de hábito. O primeiro hábito, que talvez ainda poderia se diferenciar um pouco deste nosso hábito que usamos hoje, que já sofreu algumas adaptações, ajustes, ainda com Francisco em vida e depois que São Francisco morre também. Mas que este hábito que nós usamos hoje é exatamente o que surge com São Francisco neste momento. Meus irmãos e minhas irmãs, este é um primeiro fato, um primeiro dado desse capítulo. O segundo, que também é muito importante, é que Francisco, depois que troca de hábito, depois que assume para si esse hábito que ele costura, ele recebe um convite, um pedido muito especial. Um jovem chamado Bernardo pede a São Francisco para viver essa mesma vida que São Francisco vive, essa mesma forma de vida. E a legenda vai ainda ressaltar, usar o mesmo hábito, se igualar a ele no uso do hábito e no modo de vida. Então, é vestir-se e no modo de viver, que essas pessoas querem se igualar a São Francisco. Essas pessoas, porque não foi somente um, a legenda vai dizer que são dois nesse primeiro momento. Bernardo é o primeiro, e depois Pedro Catani também chega pedindo para viver essa vida, para ingressar neste modo de vida que São Francisco está vivendo, nisso que é agora a gênese da vida franciscana, da vida religiosa franciscana. Esses dois irmãos, com São Francisco, não sabiam exatamente o que era, nem o próprio Francisco sabia o que era essa vida, como ela seria, quais seriam as diretrizes dela, e eles decidem ir à igreja de São Nicolau, que é uma igreja que ficava dentro dos muros de Assis, para ter acesso ao livro dos evangelhos e ali consultar o próprio evangelho sobre como deveria ser a vida, quais seriam as normas dessa vida de Francisco e desses irmãos que estavam ali chegando, mas ainda não sabiam exatamente o que fazer. São Francisco vai promover um hábito, vai ter ali um feito que era muito recomendado naquela época, mas que hoje a igreja já não recomenda mais, que é a tríplice abertura da palavra de Deus. Quando se quer um direcionamento, quando se queria ouvir a voz do próprio Senhor, então se promovia essa tríplice abertura. Abria a Bíblia 3 vezes para ver qual passagem que ia ali se sortear.
São Francisco faz isso porque era costume na sua época, e também a legenda vai dizer porque ele era grande amante da Trindade, né, em respeito à Santíssima Trindade. Ele abre 3 vezes a Bíblia e vai tirar ali as 3 passagens que vão formar o que nós chamamos de Propositum Vitae, o propósito de vida de São Francisco. Esse propósito de vida vai constituir, né, essas 3 passagens, mais algumas, ou seja, mais alguns recortes do Evangelho, vão constituir aquilo que nós também chamamos de proto-regra, uma primeira regra da vida franciscana, mas que infelizmente, historicamente, ela se perdeu. Nós não temos este documento mais, que foi a primeira regra, a regra primitiva que São Francisco constitui com trechos do Evangelho. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o dado importante aqui que o Frei gostaria de frisar é a chegada desses irmãos, é a formulação aqui da primeira, então, fraternidade. São Francisco, Bernardo de Quintavalle e Pedro Catani agora constituem a fraternidade. Uma fraternidade. Fraternidade é um dos elementos que nos caracteriza enquanto franciscanos, enquanto frades. É um sustentáculo, é algo que, uma coluna que nos sustenta na nossa vida. Nós somos frades menores, pertencemos à ordem dos frades menores. Frades menores, e aquilo que nos define é exatamente fraternidade e minoridade. A fraternidade dos irmãos, o convívio, o carinho fraterno, a atenção recíproca, ter a vida em comum, tudo em comum uns com os outros, é isso que nos faz frades, é isso que nos faz essencialmente franciscanos, que vai ter um grande apreço para São Francisco, essa fraternidade. Tanto que no seu testamento ele vai dizer: depois que o Senhor me deu irmãos, eu nunca mais precisei perguntar a ninguém o que eu devia fazer, porque o próprio Altíssimo me revelou. O próprio Altíssimo revelou a Francisco que a sua vida, que a vida dele e dos seus irmãos, que agora estavam chegando, né, pedindo para viver essa vida, era o Santo Evangelho. A forma de vida é o Santo Evangelho. E é assim até hoje para nós franciscanos. A nossa regra de vida, até hoje, ela inicia assim. A regra e a vida dos frades menores é esta: viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. A nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, tem por base o Evangelho. O Evangelho é a nossa vida, o Evangelho é a nossa regra. E São Francisco entendeu isso de uma maneira muito bela e vivenciou de uma maneira muito profunda essa verdade, essa beleza que não é fácil, mas que é encantadora e que vai definir todo o caminhar da vida da fraternidade franciscana que se forma aqui e da ordem que futuramente será reconhecida pelo Santo Padre, o Papa, mas isso é assunto para outros capítulos da regra, da legenda dos 3 companheiros. Me desculpe. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós também possamos nos entregar a Jesus Cristo e deixar que o Evangelho seja a nossa regra de vida. Vivenciando o Evangelho, estaremos cumprindo aquilo que é o suprassumo do que Cristo quis para nós. Meus irmãos e minhas irmãs, a vocês todos o meu forte abraço. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já corre aqui embaixo. Clica no inscrever-se no canal, ative as notificações no sininho e dê o seu like no vídeo se você gostou. Se você não gostou, também pode deixar o seu comentário para que nós possamos melhorar cada vez mais esse nosso meio de evangelização e divulgação do carisma franciscano. A todos vocês um forte abraço, paz e bem.